Eu queria te perguntar uma coisa, você está preparado para ser desafiado por Deus? Alguém? Se não tiver ninguém, acho que eu vou vazar, né? Tipo um filme aí, a galera assiste e tal. Existe algo muito importante na vida da igreja. Uma das coisas que mais faltam no contexto de uma célula, no contexto da igreja, no contexto familiar, eu poderia dizer, talvez usando várias palavras, mas é empoderar as pessoas. Na verdade, é impulsionar as pessoas para que elas vivam o melhor que Deus tem para elas. E hoje eu queria compartilhar com vocês algo um pouco diferente, mas para talvez fazer você pensar e ampliar os seus sonhos, ampliar aquilo que você pensa em realizar com a sua vida, ampliar o entendimento daquilo que Deus considera como possível para que o ser humano viva, e mais do que possível, aquilo que Deus deseja que a gente faça nesse mundo. E nós, durante essa noite, nós vamos corrigir alguns paradigmas errados que estão na nossa mente. Nós vamos também destruir outros paradigmas que estão aí colocados no nosso coração e na nossa mente, que nos impedem de realizar e viver aquilo que Deus tem para nós. Eu te pergunto, para você responder aí para a pessoa que está do seu lado, como Deus quer nos usar? Responde essa pergunta aí para a pessoa que está do seu lado. Vale tudo, eu não vou ouvir, então se eu não vou ouvir não vai ter certo nem errado, não vai ter gabarito, né? Mas é para você falar mesmo. Como Deus quer nos usar? Quais seriam as formas, as maneiras que Deus quer que a gente seja usado e exerça influência? Quão grande pode ser a sua influência? Você já pensou nisso? Você já pensou que hoje, se você abrir a capa de qualquer jornal no mundo, tem dois nomes que não faltam na capa de jornal do mundo inteiro. Quem são os nomes que estão aí na capa de qualquer jornal? Hã? Dois nomes. Neymar Júnior, não, né, filho? Dois nomes. Vamos lá, gente. O que está acontecendo no mundo? Sai da caixinha aí. Hã? Donald Trump e quem? Como é que chama o outro cara lá? Ping Pong lá, né? Xuang Ping Yong lá, né? É. Pois é. Ô, gente, agora pensa uma coisa aqui comigo. Vocês imaginam? Precisa não? Valeu, tá bom assim, obrigado. Obrigado. Fica mais clean, né? Mas você já pensou o tamanho da influência que esses dois caras estão na mão deles? São pessoas normais, como eu e você. Ah, mas ele é o presidente dos Estados Unidos, mas você entende que é uma pessoa? Você entende que ela tem o mesmo mecanismo de vida, de sobrevivência que você? Que ela dentro dela, ela carrega emoção, que ela carrega medos, que ela carrega problemas, virtudes, que ela também tem que dormir, ela também tem que fazer suas necessidades, também precisa comer. É uma pessoa. Agora, imagina a influência que está na mão desses dois caras, e você deveria estar orando, porque nós podemos viver uma grande guerra. Nós não temos noção do que nós estamos falando. Nenhum de nós aqui viveu isso na pele. Nós não sabemos o que é isso. Eu hoje fui dar uma lida lá e a ameaça do ping-pong é atacar um território que chama GUM, não é isso? Alguém sabe onde é que é GUM? Não, né? Onde que é? É um território americano. Aí eu falei, meu Deus, onde que é esse negócio, né? Aí joguei aonde? No Google lá, né? Você já sabe que eu gosto. Joguei no Google e GUM é uma ilhazinha, ó,
que tem aqui está o Japão, ela fica aqui no meio do oceano, é um território americano. É um território que os Estados Unidos herdou de colonização espanhola, quando fez um tratado de uma guerra américo-hispânica. Eu li, eu fiz o para casa, né? Estudei. E aí, eles querem então atacar esse território. Agora, de novo eu te pergunto, você tem noção da influência que está na mão desses dois homens? Uma decisão deles pode impactar a vida de milhões de pessoas. Milhões de pessoas. E aí eu te pergunto, devolvo essa pergunta para você de novo. Qual é o tamanho da influência que Deus pode exercer através da sua vida? Qual é o tamanho da influência que você pode ter? Eu filosofo em cima de uma teoria que eu criei, na verdade uma avaliação que eu fiz do contexto que a gente vive. Eu tive a oportunidade de conversar com o pastor Larry Stockstill, que esteve pregando aqui, e eu compartilhei com isso com ele. Eu falei, pastor, tem algo que eu creio que nós precisamos corrigir dentro da igreja brasileira. Mas não é algo que está dentro da igreja brasileira, não. Eu creio que é algo que está dentro da nossa cultura. Algo que permeia a nossa sociedade, a forma como nós somos. E eu tentei definir isso para ele como nós temos uma cultura que é a síndrome, sei lá, do terceiro mundo. Se você olhar na maioria das famílias, porque toda pessoa ela se torna aquilo que ela é exposta a alguma coisa e ela então vai crescendo e ela se torna alguém. Todos nós fomos expostos as questões da vida, os nossos pais de alguma forma nos influenciaram, a nossa escola, aonde nós estudamos, os nossos amigos, o contexto social que nós vivemos, e a igreja, e Deus, e tudo isso foi criando em nós influência, e nós nos tornamos quem nós somos. Mas uma coisa eu percebo muito claro na nossa sociedade, nós não somos uma sociedade que é voltada para o elogio. Nós não somos uma sociedade que valoriza as pessoas. Na maioria das vezes o que nós fazemos é mostrar o lado ruim das coisas. Não é o natural a gente chegar e elogiar as pessoas, a gente gosta de criticar. As pessoas fazem muitas coisas boas, mas quando elas erram, a gente quer então dizer, tá vendo? Quando a gente entra para o contexto familiar, e eu quero que você pense na sua formação, era algo repetitivo, era algo constante na sua casa, o seu pai, a sua mãe, te abençoarem, te elogiarem, dizerem que você seria um grande homem, uma grande mulher, que você pode realizar o que você quiser? Ou era mais assim, não fala nada, ou na verdade diz, você não vai chegar a lugar nenhum, está vendo? Você é isso, você é aquilo. Você consegue perceber isso? Por que é que será? Isso, em termos, é uma grande qualidade. Nós somos talvez o povo que mais gosta de estrangeiros. Você já percebeu isso? Nós somos um povo altamente receptivos. E isso eu acho que é uma das grandes virtudes que o brasileiro tem, e você deve continuar assim. Mas por outro lado, você, e eu vejo isso na minha própria vida, nós gostamos muito de receber influência externa. E sabe por que isso acontece? Porque a gente sempre pensa que o nosso país não é bom o suficiente, que nós não podemos fazer aquilo que a gente... E a gente tem como uma autoestima social baixa. Nós não somos programados, não há um investimento direcionado nas nossas vidas de afirmação, de empoderamento, dizendo para você, você pode chegar longe. Você percebe isso? Ou eu estou viajando? Eu me lembro que quando eu fiz intercâmbio na Inglaterra, eu fiquei um pouco... Achei isso estranho, eu lembro até hoje, porque eu achei isso diferente da nossa cultura. E eu percebi o quanto os pais dos filhos daquela família ali que eu morava,
eles incentivavam os filhos. Toda hora eles diziam, parabéns. Toda hora eles diziam, filho, você foi muito bem. Você vai conseguir. Você chegará lá. Não, filho, você pode. Eu percebi isso, eu percebi que culturalmente havia ali já algo natural, dizendo para as pessoas aquilo que elas poderiam ser. Então eu digo que isso é como se a gente tivesse essa síndrome dentro de nós. Nós nunca pensamos que o nosso é o melhor. É claro que isso é acompanhado de outras questões, como por exemplo, nós temos uma baixa estima social da nossa sociedade devido a um quadro político que nós temos repetitivo no nosso país. E nós olhamos para isso e vemos o problema, vemos a falta de tudo. E, embora a gente more num dos países mais ricos do mundo, em termos de recursos naturais, em termos de belezas naturais, potencial turístico, nós somos um povo altamente criativos. Nós nos adaptamos a várias circunstâncias. Isso quem diz é, por exemplo, o pastor Larry Stokes. Ele fala, quando eu venho ao Brasil, eu fico impressionado. Porque vocês têm um jeito. E nós temos muita coisa boa, mas as coisas ruins nos fazem não ver o quão bom nós somos. No bom sentido. Isso, então, contribui para que a gente tenha uma baixa estima. Diante disso, eu te pergunto, qual é a sua resposta para uma pergunta do tipo, quão grande pode ser a influência? Quão grande, ou de que maneira Deus pode me usar? Eu não sei se você estava aqui, mas se você não estava, eu queria sentir desafiar uma encomenda santa. Houve a pregação de um pastor americano que pregou aqui na IBC faz talvez uns 2 meses, domingo de manhã. Ele chama, me fugiu o nome agora. Craig Hill. Está no site. E ele falou sobre a importância da bênção de Deus. Agora, eu quero te apresentar um contraste. Pensa no país que nós vivemos. Um país é formado pelas pessoas. Nada acontece milagrosamente, somos nós quem fazemos. Somos nós quem criamos, somos nós que trabalhamos, somos nós que fazemos essa máquina rodar. É a sociedade, são as pessoas. Agora, pensa em um país, por exemplo, como Israel. Quantos anos Israel tem? Alguém sabe? Primeiro, quantos anos o Brasil tem? 517 anos. Quem é bom de matemática aí? Você é bom mesmo, velho? Então, era para ser, né? Estuda física, mas você vai saber, né? Agora, quantos anos tem Israel? Independência de Israel aconteceu no ano de 1948. Quantos anos Israel tem? 69, 68, né? Não sei que dia que foi. Pode ser 68 ou 69. Ou seja, um país que tem menos de 70 anos. O Brasil tem 517. 517 menos 70? Quanto que dá? Ô, gente, salva aí, ué. Não importa, né? Muitos anos, não é isso? Muitos, né? Sei lá. 400 e burdoada, né? De anos aí. Então, agora, pega um país que tem 70 anos. Um país que não tem nada praticamente de recurso natural. Não tem petróleo, não tem minério, não tem... Ou seja, vive um país onde não é um país tão bom de cultivar. É um país pequeno, tem 8 milhões de pessoas. Na grande BH a gente deve ter 4, 5 milhões, nem sei, mas 8 milhões é praticamente meia São Paulo, assim, de pessoas, um país. Agora, sabe qual a renda per capita de Israel? Chuta. Anual. Eu nem peguei a renda per capita do Brasil, porque a renda per capita de Israel é 37 mil dólares. Um país daquele tamanho tem um IDH de 0,899. Ele é o 19º país mais
bem avaliado no IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Apesar de sua pequena população e de existir há menos de 7 décadas, o Estado de Israel já possui 11 cidadãos ganhadores de prêmios Nobéis. 11. 70 anos, gente. Numa contabilidade per capita, Israel ocupa a 11ª posição no ranking de nações cujos habitantes já receberam o prêmio Nobel e 13º lugar no ranking dos prêmios científicos. É um povo que, se você pegar o povo de Israel que está espalhado no mundo e juntar a fortuna, as empresas, o que esses caras fazem, você não acredita. Um país que está no deserto, mas produz uva. Um país que domina em termos de tecnologia tantas coisas. Eu não sei se é verdade, mas dizem que a tecnologia do Uber, por exemplo, começou em Israel. Primeiro carro autônomo, Israel. Várias tecnologias, eles têm um grande polo de startups hoje. Um país pequeno. Agora eu te pergunto, o que é que tem de diferente? Se você ouvir essa pregação, você vai ver que as coisas começam lá do começo. Começam com a bênção de Deus. As pessoas sendo valorizadas. Alguém dizendo para as pessoas, você pode ir além. Você pode fazer muito mais do que você está pensando. Eu sempre penso nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos é um país um pouco controverso, porque alguns não gostam tanto, né? Alguns acham o lifestyle do americano um pouco esquisito, né? Quem acha o lifestyle americano meio estranho? Mas, uma coisa é inegável. Quantos livros você já leu que vêm de autores americanos? 80%. Me explica como que pode, gente, eles produzirem tanta literatura sobre tanto assunto. E eu te pergunto, por que às vezes a gente não acredita nem que a gente pode escrever um livro? Sabe o que acontece? Eu vou dar um exemplo no contexto eclesiástico para vocês. Nos Estados Unidos, um cara começa a fazer um desenvolvimento, por exemplo, vamos pegar aqui o O2. Nós acabamos de falar do O2. Se fosse nos Estados Unidos, o O2 já tinha virado um livro, um DVD, o cara já tinha vendido no Amazon e tinha nego lá no Brasil comprando já a instrução do O2. Por quê? Porque é uma cultura centrada em dizer para o indivíduo, dizer para mim, dizer para você, que você pode ir além. Que você pode realizar grandes coisas. Nós temos talvez o futebol mais famoso do mundo, concorda? Acho que sim. Não o melhor, né? Porque recentemente a Maré está... Nem sei, já está classificado para a Copa ou não? Já, né? Olha, nós somos bons demais, né não? Quinta-feira eu fui dar uma palavra lá na multiplicação e teve uma dinâmica lá, né? A dinâmica era de mímica, saiu para mim fazer a mímica do Brasil 7-1. E o pessoal tinha que falar Alemanha, né? Então, mas nós temos o futebol mais conhecido do mundo, mas por que a gente não consegue produzir algo que seja top? Porque os nossos clubes, tudo devendo, tudo é uma bagunça. E aí você pega lá, e muitos de nós ficam acordados uma vez por ano para assistir o Super Bowl lá, né? Quem já assistiu o Super Bowl? Olha lá, nossa, Super Bowl é top, né? E é top mesmo. Mas sabe por quê? Faça algo grande. Faça algo diferente. Sonhe em fazer algo grande. Bom, até então, se a gente continuar só nessa linha, eu estava prestes a lançar um livro de autoajuda, né? Concorda? Dizendo para você, você pode, né? E aí eu te ensinar algumas técnicas do tipo, vai para frente do espelho e começa a dizer, eu sou bom, eu vou conseguir, eu vou e tal. Não é aí. Eu quis te apresentar isso por quê? Porque até culturalmente isso tem grande influência. Se nós somarmos uma cultura sadia aos conceitos, aquilo que a Bíblia tem, aquilo que Deus tem para nós, não há limites. Não há limites.
Em outras culturas, onde a pessoa ela é incentivada, ela é valorizada, as pessoas dizem, olha, você vai. Na cultura de Israel é exatamente isso, é a bênção de Deus. É o pai que para toda semana com a sua família e abençoa o seu filho. É o pai que pega o seu filho, quando ele chega em determinada idade, e diz, filho, você agora virou um homem. Você vai crescer agora. Você vai construir com as suas próprias pernas, você vai andar. E aqui no Brasil é a cultura do pai que leva o menino até 30 anos e deixa debaixo da asa dele, e não cresce, e não produz, e não é grande no reino de Deus. É o pai, na cultura judaica, que pega a sua filha e diz, filha, agora você virou uma mulher. E a vida inteira ensinou para ela o que é um homem. E ele já ensinou a ela como ela é valorosa, que ela é bonita, que ela é linda. E aí passa esses monte de cafajeste, você acha que ela vai cair na dele? Nunca. Por quê? Porque foi colocado no coração dela, ela sabe o valor que ela tem. Isso produz um efeito social, é inevitável. Agora, se nós pegarmos isso e praticarmos, e nós entendermos aquilo que Deus tem para nós, as coisas vão ficar muito mais fáceis. Não é só uma questão cultural, mas eu creio que Deus quer quebrar paradigmas na sua mente hoje. Quebrar paradigmas na sua mente. Você percebe que a gente tem dificuldade de sonhar com grandes coisas. Mas eu creio que Deus, nessa noite, Ele quer destravar o futuro de muita gente aqui. Eu creio que Deus quer colocar coisas no seu coração, alinhado ao propósito dEle, para ser grande influência sobre esse mundo. Por isso eu queria te apresentar uma história da palavra de Deus, se você puder abrir sua Bíblia, no livro que carrega o meu nome, oh coisa boa, Daniel capítulo 1, capítulo maravilhoso, nós vamos ler, abre sua Bíblia aí que você não pode perder não. Daniel capítulo 1, nós vamos ler o capítulo inteiro, são 21 versículos. Você vai acompanhar aí comigo, fica ligado. Você está com o celular na mão aí, não é no WhatsApp não, é Bíblia. Você vê aí, ó, porque senão você vai perder os detalhes dessa história. E vamos lá, a Bíblia diz assim, Daniel 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, ou seja, Nabucodonosor, depois que sitiou, chegou ali e tomou conta, ele deu uma ordem a esse cara aí, ó, e eu recomendo esse nome aí, Aspenaz, chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Ou seja, ele pediu que trouxessem jovens da família real e da nobreza. E cadê? Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, uma faculdade, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá. Quem eram eles? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abdenego.
Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster daquela comida. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia para com ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele achar vocês menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? E se o rei falar: esses caras não estão comendo direito? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Não é mandar embora não, viu gente? É passar a faca. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhes que façam uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada, além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com o dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os outros jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu dom de sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visão e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez várias perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Bom, essa história é fantástica, não é? É uma história fantástica. E eu quero apresentar para você algumas coisas importantes dentro dessa história, para que a gente responda um pouco das dúvidas, dos conceitos, dos pensamentos que a gente tem quando a gente fala daqueles outros assuntos. A primeira coisa que nós temos que estabelecer aqui é que nós, muitas vezes, separamos a nossa vida. Às vezes nós separamos a nossa vida com Deus da nossa vida de afazeres. Às vezes nós separamos o que nós chamamos de vida para Deus, por exemplo, do nosso trabalho, da nossa profissão, dos dons que nós temos. E eu digo isso porque em muitos momentos as pessoas colocam essas coisas como questões antagônicas na vida delas. E você já ouviu essa frase, talvez já tenha até dito ela: neste momento eu estou investindo muito na minha profissão. Nesse momento eu estou investindo nisso, e por isso eu não posso fazer a obra de Deus. E a primeira coisa que nós temos que desmistificar e quebrar dentro do nosso coração e da nossa mente é que não há uma vida para Deus e uma vida minha. A nossa vida inteira é para Deus. Tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, o tempo inteiro, aonde nós estamos, nós somos de Deus para Deus. Então, essa é a primeira coisa que nós temos que quebrar, porque as pessoas, às vezes quando elas vão caminhando diante de grandes sonhos, e aqui eu vou falar muito de questões profissionais, porque eu creio que dentro daquilo que Deus te deu de dom para que você possa usar, Deus quer
que a sua influência seja uma influência de Deus. Mas muitas pessoas começam bem, mas se perdem no meio do caminho. Veja bem, a primeira coisa é: não existe separação de uma vida para Deus e, por exemplo, o meu trabalho, a minha profissão, os meus sonhos. Não existe isso. Existe o trabalho que eu tenho para Deus, os sonhos que eu tenho que são de Deus, a minha vida é para Deus, eu sou de Deus, completamente. A segunda coisa que eu queria falar para você é o quê? Que Deus usa, precisa e quer usar pessoas em posição de grande destaque e influência. Veja bem que Daniel, ele foi chamado para uma posição de destaque, ele foi chamado para trabalhar com o rei. Talvez a gente não tenha isso como um conceito tão bem firmado hoje, porque isso não é um contexto social que nós vivemos, mas naquela época, você ser convocado pelo rei para fazer parte da sua corte, para trabalhar para o rei, era uma posição de grande influência. Eu poderia até arriscar a dizer que Daniel era uma espécie de um conselheiro político. Talvez a função que ele exercesse era uma função muito mais política do que técnica. Ele não era um professor, ele não era um advogado, ele não era um médico, ele não era nada disso. Tentando trazer, claro, para o nosso contexto aqui de hoje. Mas ele trabalhava lá. E Deus quer puxar pessoas para a posição de grande destaque, posição de grande influência. Daniel poderia ser sábio, Daniel poderia ser muito inteligente, dominar toda a ciência, poderia revelar sonhos, mas ele poderia estar num contexto minúsculo, de pouca influência. Ele poderia ter reservado aquilo ali só para o seu contexto familiar. E ele era sábio, as pessoas pediam conselho, ele era inteligente, as pessoas o ouviam. Mas não, Deus o traz para uma posição de destaque. Eu te pergunto, você sonha, você deseja um dia ser usado por Deus em uma posição de destaque? Agora veja bem, e aqui tem algo muito importante. Se o nosso desejo é uma posição de destaque porque nós queremos ter destaque, você nunca chegará lá. Porque se você chegar, você não permanece fiel a Deus. As pessoas odeiam política hoje. Mas deixa eu te dizer, sabe como a política vai mudar? Se gente boa for para lá. Agora, muitos começam bem, mas se perdem no caminho, sabe por quê? Porque não estão preparados para aquilo. E a Bíblia diz que Daniel ele já era tido como sábio. Ele se preparou para aquele momento. E sabe, nós estamos numa sociedade que nós queremos sentar na janela, mas nós não queremos pagar o preço por isso. Nós jovens queremos que as coisas aconteçam de uma hora para outra na nossa vida, que de um dia para o outro a gente conquiste. Eu vou parafrasear o pastor Larry Stockton, ou o Mike, eu não me lembro, ele falou: não existe sucesso overnight. Não existe sucesso que acontece de uma noite para o dia. Daniel já estava preparado. Quando eles procuraram alguém para ocupar uma posição de destaque, ele estava lá pronto. E eu vejo que nós, por uma questão cultural, ou por conceitos errados de separar a nossa vida, as pessoas hoje não sonham em ser relevantes. Falam assim: ah, eu quero. Ou sonham isso somente dentro de um contexto eclesiástico. Eu digo que, eu estou aqui já, mas eu já estou fazendo meu trabalho aqui na célula, eu já estou pregando o evangelho, mas o que é que isso tem a ver que você também não pode ser usado por Deus em outros lugares? E quando ele foi chamado, ele ocupou uma posição de destaque. Ele chegou ali,
E aí, ele começa a mostrar outros segredos para nós. A primeira coisa que eu quero te dizer, Deus tem algo grande para nós. Nós vamos sonhar com isso. Nós vamos crer nisso. Eu soube que o Léo recentemente passou aqui o vídeo do Delanhol, não foi isso? E eu vi uma foto essa semana que o vídeo dele foi passado lá no Summit, ao vivo, lá em Chicago, para líderes ao redor de todo o mundo. Sabe o que é isso? Um homem cristão, preparado dentro da sua disciplina, provavelmente ele deve ser formado em direito, eu acredito que sim, muito bem preparado tecnicamente, mas também o quê? Muito bem preparado por Deus, um caráter aprovado, está sendo usado por Deus, foi puxado por Deus para uma posição de destaque, para quê? Para abençoar uma nação, para exercer influência de Deus sobre uma nação. Você está entendendo que quando Deus coloca a gente em uma posição de influência, não é para a gente gozar de uma posição de influência, mas é para que a gente influencie de uma maneira maior. Agora, algo também aconteceu ali, sabe o que é? Que quando ele foi colocado em uma posição de destaque, Daniel, sabe o que ele fez? Eu não vou me contaminar. E eu estou cansado de ver isso. A pessoa começa e vai bem. Ela está aqui no contexto da igreja, vem à igreja, é faminto, vem nos dias das campanhas de oração, né, e lidera a sua célula e tal, e está ali orando a Deus, pedindo uma promoção para virar gerente, pedindo uma promoção para virar diretor, pedindo a Deus isso e aquilo, e aí um dia, Deus o presenteia com uma posição de influência que não é para ele. A posição que Deus nos dá não é para que a gente fique dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, Deus, como eu vou servir aqui? Como eu vou influenciar aqui? E sabe o que acontece? Muitos, ao serem alçados a uma posição de destaque, de influência, dizem, eu não tenho tempo agora para fazer as outras coisas. Por quê? Porque separam suas vidas. E o que nós mais temos, principalmente dentro da política, se a gente for olhar a nossa bancada evangélica, a maioria deles pode até ter começado com uma boa intenção, mas parece que quando chegaram lá, comeram da comida do rei. Mas não é só na política. Talvez, eu não sei, mas talvez alguns dos que foram aí delatados, empresários, nessa Lava Jato, talvez algum deles, quando começou sua carreira, era um crente. Mas depois, lá na frente, sabe o que aconteceu? Comeu das iguarias do rei. Tinha uma grande influência numa empresa como a Odebrecht. A Odebrecht tinha milhares e milhares de funcionários. Eu recentemente conversei com um funcionário da Odebrecht, ele falou que hoje eles estão por volta de 70 mil pessoas. Mas eles já chegaram a ter 140 mil, 150 mil funcionários. Eu fico pensando, uma pessoa dessa, como ela deveria estar pensando? Ela deveria estar pensando, Deus me deu o privilégio de ter uma posição de destaque, olha só, para dar emprego para tanta gente, para abençoar tantas famílias, para levar desenvolvimento, para fazer as coisas com qualidade. E ali, na hora de construir, um engenheiro, na hora de construir uma rodovia, ele fala, cara, eu vou fazer a melhor rodovia que tem, isso aqui nunca vai abrir um buraco. Mas talvez ele começou bem, mas depois ele comeu das iguarias do rei. E ali, faz mais ou menos. Aceita uma vista grossa ali. Aceita uma corrupçãozinha aqui. E sabe o que acontece? As pessoas são içadas à posição de destaque, mas às vezes eu sinto que não se prepararam para isso. Às vezes se prepararam tecnicamente, mas espiritualmente não estão preparados. E Daniel, quando ele viu aquilo, ele falou, opa, eu não. Eu fui trazido a essa posição de destaque para honrar a Deus. Agora, presta atenção no contexto. O cara morava num lugar, chegou um rei, tomou, matou um monte de gente, sitiou. O que era a melhor coisa, a coisa mais fácil para ele fazer? Nó, que bom, estou tendo a oportunidade de estar perto do rei, eu vou agora o quê? Me adaptar a esse contexto aqui para eu ficar bem na fita.
para eu não ter problema. E Daniel, desde esse ponto, ele já mostrou, eu não vou me contaminar. E depois lá, ele também falou, eu não. E você vê uma história marcada por alguém que está consagrado a Deus. E sabe, muitas pessoas são levadas às posições de influência. E aí, viram as costas para Deus. Eu não tenho tempo para liderar uma célula porque agora eu sou gerente. Eu não tenho tempo para liderar Deus porque agora. E lá no trabalho também não olham aquilo ali como algo que Deus os deu como posição de influência. Para abençoar as vidas, para trazer justiça, para colocar o padrão de Deus, para trazer o reino de Deus sobre essa terra. O que mais que a gente pode aprender? Eu creio que as pessoas, quando honram a Deus com aquilo que Deus deu a elas, é bíblico. A Bíblia diz, ser fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. Eu tenho que ser fiel no pouco para que Deus me dê um pouquinho mais. E eu vou ser fiel naquilo para que Deus me leve mais. Mas sabe o que aconteceu com Daniel? Quando ele disse que ele não comeria, ele não se contaminaria, ele entendeu que aquela posição de influência que ele tinha era para Deus. Ele foi encontrado 10 vezes mais sábio do que todos os outros. Aquela turma, aqueles 4 foram encontrados 10 vezes melhores. Agora, você acha que eles também se tornaram assim, vagabundando? Vocês acham que era só uma obra espiritual, ele não comia e aí tudo acontecia? Tinha suor também, tinha investimento. Mas o fato é que Deus abençoou eles, colocou eles em destaque. E depois falou, ainda mais destaque. Ainda mais influência. Ainda mais influência. Vocês não se contaminaram, eu vou abençoar vocês. E vocês vão ser o quê? Grande influência sobre todos. Quando nós nos colocamos na mão de Deus, para Deus nos usar, não há limites. Não há limites. Eu te pergunto, você gostaria de ser usado por Deus com grande influência? Amém, eu gostaria. Mas você está disposto a pagar um preço por isso? Um preço de dedicação, um preço de compromisso, um preço de busca, um preço de consagração? Nós estamos cansados, gente. Nós estamos cansados. A crise que nós vivemos é uma crise de liderança. A nossa nação tem uma crise de liderança. Qual é a realidade? Nós não temos pessoas em posição de influência que sejam competentes. E quando eu digo isso, eu não estou falando só do lado acadêmico, teórico, ou seja, principalmente no caráter. Principalmente pessoas que sabem que aquilo ali não é delas, não é uma posição que eu conquistei, não estão ali por dinheiro, não estão ali por recompensa, estão ali para servir, para abençoar, para trazer justiça. Essa é a crise que nós estamos. E eu fico pensando o seguinte, por que daqui desse salão não podem sair pessoas de grande influência? Por que daqui a alguns anos você não pode estar sentado em uma cadeira dentro da ONU, lá em Nova York, e você defendendo algo que vai abençoar esse mundo? Você usando a sua posição para influenciar, para falar de Deus. E para isso você não precisa comprometer a sua vida com Deus, você pode continuar pregando o evangelho para os seus amigos, você pode continuar liderando uma célula, você pode fazer tudo o que você faz, mas você pode ocupar uma posição de liderança e ser bênção. Por que não? Porque alguém aqui não vai ser o criador de uma tecnologia revolucionária? Por que nós somos crentes e a gente pensa que a gente não vai chegar lá?
Porque você é brasileiro e pensa que você não pode ser alguém que um dia vai influenciar muitas nações, por que não? Eu trago aqui de novo, ping-pong e Donald Trump são pessoas. Se eles alcançaram grande posição de liderança e de influência, por que eu e você não podemos? O que nós estamos precisando, sabe o que é? Por que você não pode ser um político decente? E as pessoas dizem, eu não posso entrar nisso porque é sujo. Eu não posso entrar, por exemplo, na mídia. Você conhece um roteirista de cinema? Até tem alguns que fazem coisa boa. Tem alguns. Por que nós não estamos? Por que não tem crente sério, pregando o evangelho, influenciando o meio dentro da Rede Globo, dentro da SBT, dentro da Record? Por que não? Por que você não... E ele era presidente de uma grande empresa, uma empresa familiar, mas que se tornou uma potência, muito lucro. E aí ele, então, saiu da posição de presidente da empresa, faz parte do conselho de administração. E mesmo assim ele tem um rendimento fabuloso. Mas esse homem decidiu colocar à disposição do reino de Deus muito dinheiro. Praticamente todo o dinheiro que ele ganha, ele coloca para o reino de Deus. Ele tem avião. Ele fala, isso aqui serve, sabe para quê? Não é para eu ficar tirando fotinho e colocando no Instagram lá e falando, uau, como eu sou rico. Não. Isso aqui serve para levar as pessoas aonde elas não podem ir. Para eu poder rodar esse Brasil inteiro. E esse cara está fazendo uma revolução no Nordeste do Brasil. Plantando igreja, ele sustenta 2.000 missionários. Eu não me lembro direito, mas é em torno de 600 a 700 mil por mês que ele coloca a serviço do reino de Deus. Eu te pergunto, por que você não pode ser essa pessoa? O que é que te impede de você ser usado por Deus de maneira influente? O que a maioria das pessoas fala? Eu vou dar dinheiro, eu vou colocar dinheiro no reino de Deus? Não, eu vou guardar para o meu filho. Porque aí ele pega o quê? Pega tudo pronto, não tem que fazer nada. Não, não é isso que nós temos que ensinar. Não estou dizendo que você não pode abençoar seu filho. Mas se você tem que ensinar uma coisa para ele, ensina ele a trabalhar, ensina ele a buscar a Deus, ensina ele a ser usado por Deus. Por que você não pode ser um grande... Eu vejo muitos jovens falando assim, eu quero fazer isso porque eu quero ficar rico. Para com isso. Coloca o propósito certo. Comece a dizer, Deus, talvez se você dizer, Deus, eu quero ser muito usado pelo Senhor, mas eu já faço um compromisso aqui agora. Se eu ganhar uma fortuna nessa vida, eu vou colocar 60%, 70% a serviço do seu reino. Eu vou servir as pessoas. Por que não você? Nós precisamos de roteiristas de cinema, nós precisamos de gente trabalhando na Rede Globo, que está um lixo, uma péssima influência para a nossa nação. Nós precisamos de gente lá, quem vai? Brasília está precisando de gente como você, firme. Cadê os políticos dessa nação? Cadê o futuro, gente? Quem são as pessoas? Quem são os futuros juízes? Quem são os futuros procuradores? Quem são eles? Coloque o seu sonho, aumenta o seu sonho, comece a sonhar em ser usado por Deus, mas por favor, não chega lá e para. Não chega lá e olha para você, não chega lá e fala, agora que bom, agora eu passei, sou um juiz, e agora que bom que eu tenho salário o resto da vida, e agora eu posso até diminuir o ritmo, posso trabalhar um pouquinho menos, não. Sonhe em passar em um concurso para juiz, mas sem que isso comprometa a sua vida com Deus, sua integridade, sem que isso comprometa que você seja um pregador do evangelho, sem que isso comprometa que você vai ser usado por Deus, que aquele cargo foi Deus que te deu para a honra dele, para que ele seja glorificado e para que a vontade dele seja feita. Sonhe com isso. Você pode. Você pode.
Por que você não pode ser um piloto de Fórmula 1? Por que você não pode ser um grande jogador de futebol que vai glorificar a Deus? Por que você não vai usar os seus dons a serviço de Deus? Essa história de Daniel nos mostra, primeiro, que Deus quer usar jovens como eu e você. Vou pedir para o João vir aqui no teclado. Deus quer usar pessoas como você. Agora, nessa noite, nós temos que entender que Ele quer usar, mas nós precisamos quebrar algumas coisas dentro de nós. Às vezes você está separando muito a sua vida e falando assim, o meu sonho de ser juiz. Não existe seu sonho, meu irmão. Se você for ser um juiz um dia, você tem que ser um juiz para a glória de Deus. Ah, eu quero ser um grande empresário, eu quero fazer um aplicativo, uma startup que vai bombar, que não sei o quê. Faça isso, mas sabe o que você tem que fazer para a glória de Deus? E não é só depois você voltar e dar um dízimo, não. É a sua vida ter um propósito muito maior do que só trabalhar, do que só ganhar dinheiro, do que só ocupar uma posição. Eu sinto que nessa noite Deus quer destravar você. Eu não sei para que lado Deus está te levando. Eu sei que Daniel foi encontrado mais sábio, mais inteligente, mais capacitado que todos os outros em todo o campo de ciência. Então nós estamos falando de um cientista, nós estamos falando de um biólogo, nós estamos falando de um agrônomo, nós estamos falando de um biblioteconomista, nós estamos falando de um economista. Esse país está precisando de bons economistas. Nós estamos precisando de bons advogados, não um bando de picareta. Desculpa, tem picareta em todas as profissões, exagerei. Não engenheiros ruins, gerentes. Nós estamos precisando de gente boa. Gente que trabalha, lidera a sua célula, ama o Senhor e usa a influência que Deus deu para honrar o nome dEle. Nós estamos precisando de gente assim. E eu te pergunto, quando é que foi que você esqueceu que Deus quer te usar? Talvez os seus pais nunca tenham dito para você que você pode chegar tão longe. Às vezes eu fico olhando aquelas votações do STF e eu falo, por que não tem um crente ali? Por que não tem um homem de Deus ali? Por que você que faz direito não sonha e coloca isso em oração diante de Deus? Deus, eu me disponho a um dia estar sentado naquela cadeira para trazer sobre essa nação justiça e não para entrar naqueles conchavos nojentos. Por que você não diz isso para Deus? Por que você não quer ser um economista, um jogador, um político? Mas tem um segredo. A posição não é sua, é de Deus. Não é para a sua glória, é para a glória dEle. E você tem que se permanecer firme e não se corromper. Talvez seus pais nunca tenham dito isso para você. Eu estou olhando agora no seu olho dizendo, você pode ir longe. Deus quer te usar. Porque você não vai ser um médico que vai inventar um tipo novo de cirurgia, que vai descobrir algo novo. E às vezes eu vejo que o crente, sabe o que ele faz? Ele espiritualiza a vida dele com Deus, mas no trabalho ele é medíocre. Nós não podemos ser assim. Se você é um crente, é um juiz, você tem que ser um juiz que anda em dia nas suas coisas. Não que fica barrigando tudo porque está acomodado. Se você é um médico, você tem que ser o melhor médico daquele hospital. Eu não estou dizendo que você tem que comprometer seu casamento, sua família, você sabe o que eu estou dizendo. Você tem que pedir a Deus graça, você tem que investir, você tem que estudar. Não existe sucesso da noite para o dia. Se você um dia quer sentar na cadeira do STF, meu irmão, começa a estudar. Pega o tempo que você tem para estudar e larga o celular e põe a cara no livro. Faz um mestrado. Mas sabe, não faz isso virar o Deus da sua vida, não. Continua vindo na igreja, continua fazendo o seu devocional, continua liderando a sua célula, continua glorificando a Deus com aquilo que Ele te deu hoje. Porque muitas vezes a gente sonha estar lá e passa uma vida inteira querendo estar lá, mas nunca esteve aqui no momento. Nunca esteve aqui. Deus quer que você chegue lá, mas Ele só vai te levar lá se você estiver aqui. Se você for fiel hoje. Hoje. Sabe como Ele vai descobrir no seu coração se Ele pode apostar em você, se Ele pode te levar além? Se Ele vê que no seu coração você é obediente, você é um homem de Deus, você tem as motivações corretas.
corretas. Você é uma mulher de Deus, você tem as motivações corretas. Chega dessa mentalidade ruim. Chega da gente achar que a gente é o pior. Chega da gente aceitar que nosso país é ruim, que nosso país não vai dar conta, que nós não sei o quê. Gente, com todos esses problemas, nós somos a 8ª economia do mundo. Você tem noção do que é isso? País com a carga tributária horrorosa, com uma estrutura bizonha política, com tanta coisa, com tanta corrupção, nós somos a 8ª economia. Você imagina se levantasse um povo aqui que glorifica a Deus com tudo que faz? Nós íamos ter que orar para a gente não cair na soberba, né, não? Sério. Eu quero pedir que você fique de pé se você puder, porque nessa noite eu quero que você entre agora na presença de Deus. Você é do tamanho do seu sonho. Você pode viver o sonho de Deus. Sonhe ser relevante para Deus. Eu não sei o que aconteceu. Parece que a gente fica travado. Se você nunca ouviu palavras de afirmação na sua vida e você por isso pensa que você nunca vai conseguir chegar em lugar nenhum, ouve o que o Espírito Santo fala ao seu coração nessa noite. Porque Deus está te dizendo: filho, eu comprei você com um sangue muito alto. E não há limites para aquilo que eu quero fazer na sua vida. Começa a se colocar agora na presença de Deus. Começa a olhar para a sua vida, os talentos que Ele te deu. Começa a dizer: Deus, onde o Senhor quer me levar? Onde o Senhor quer me levar, Deus? Eu serei fiel ao Senhor hoje, até o dia que o Senhor voltar ou que eu morrer. Onde o Senhor quer me levar, Deus? Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está aqui nessa noite. Eu quero te pedir: distribui, Espírito Santo, os chamados. Distribui, Espírito Santo, os sonhos. Distribui, Espírito Santo, as palavras de afirmação. Porque esse aqui é um povo abençoado. Esse aqui é um povo, Deus, escolhido. Aqui são jovens capazes, Deus, de viver grandes coisas para o Senhor. Começa a distribuir, Espírito Santo. Traz os sonhos. Traz, Deus, traz os chamados. Eu creio, Deus, que daqui podem sair, Deus, políticos, Deus, podem sair presidentes, podem sair ministros do Superior Tribunal Federal, oh Deus, podem sair procuradores, podem sair vereadores, podem sair médicos, podem sair presidentes de grandes empresas, grandes empresários, Deus. Podem sair tantos aqui, Senhor. Pessoas, Deus, que vão influenciar nações, milhões e milhões e milhões de vidas. Comece a dizer: Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Se você se sente travado, meu irmão, comece a pedir: Deus, cura minha estima, assim. Oh Deus, cura, Deus. Eu não quero ser preso, eu não quero ser limitado. Fala com Ele, meu irmão, luta. Se exponha na presença de Deus. Não seja tímido. Não seja tímido na presença de Deus. Comece a colocar em oração. Se você está estudando, sei lá o que você está estudando, comece a dizer: Deus, como eu posso ser? Como eu posso ser útil para o Senhor, Deus? Como eu posso ser útil com os dons que o Senhor me deu, Pai? Me leva, Deus, me leva, Deus. Não há limites. Não há limites. Sou teu. Eu quero ter um tempo de oração aqui com você. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nessa noite, Pai, eu creio que o Senhor quer, Deus, realmente destravar algumas vidas aqui, Senhor. O Senhor quer trocar mentalidades, Deus. Oh Deus, tantos, Deus, se pensando pequenos, Pai. Oh Deus, ou limitando a obra que o Senhor quer fazer através da vida deles, Pai.
colocando o mundo dentro de uma caixinha, Deus. Oh Deus, amplia na vida de cada um aqui, Deus, o entendimento, os sonhos, Deus. Oh Pai, levanta uma geração aqui, Senhor. Levanta pessoas, levanta homens, levanta mulheres, Deus, totalmente comprometidos com o Senhor, como Daniel, Deus, que fazem a sua parte. Oh Deus, que se instruem, que buscam conhecimento, mas tudo, Deus, para o serviço do Senhor. Oh Deus, e que quando, Deus, tem uma oportunidade, não se corrompem, Senhor, são fiéis. Oh Deus, são fiéis a Ti, Senhor. Levanta uma geração fiel, Deus, no pouco, Senhor. Fiel, Deus, ali quando ninguém está vendo, Senhor. Fiel na pureza. Fiel, Deus, com dinheiro. Fiel, Deus, com todas as coisas, com os seus relacionamentos. Oh Deus, faça isso, Deus, em nome de Jesus, Pai. Levanta, Senhor. Coloca sonhos nos nossos corações, Deus. Coloca, Deus. Oh Deus, levanta, Pai, este povo aqui, Senhor. Destrava essa juventude, Senhor. Oh Deus, aqueles que se pensam pequenos, se pensam, Deus, incapazes, Deus, sofreram, Deus, abuso verbal a vida inteira, dizendo, Deus, que eles não seriam, que eles não poderiam, que eles são brasileiros, que são pequenos. Oh Deus, nós repreendemos e removemos isso da nossa vida, Senhor. Oh Deus, a nossa cidadania é celestial. Nós somos Teus filhos, Pai, e em Ti nós podemos todas as coisas. Levanta aqui, Senhor Deus. Levanta aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus, Deus. Essa é uma noite também de consagração. E você que sentiu a voz de Deus falando ao seu coração aqui nessa noite, eu quero te chamar a vir à frente e se consagrar. Sai do seu lugar e vem se consagrar a Deus. Se consagra a Deus, de Deus, eis-me aqui. O meu futuro está nas suas mãos, Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Deus. Eu quero pagar um preço. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem. Eu quero ser influência para ganhar muitas vidas, Deus. Eu quero ser influência, Deus, para levar o Teu nome. Eu quero ser influência para o Teu nome ser conhecido. Eu quero influência, Deus, para abençoar, para acabar com a pobreza, Deus, para trazer justiça, para trazer cura. Comece a dizer a Deus, se consagre, meu irmão, se consagre. Diga, Deus, eu estou aqui me consagrando ao Senhor. Eu não comerei das iguarias desse mundo. Eu não serei como os outros são. Eu não serei um médico bem sucedido para ganhar dinheiro. Eu não serei um empresário, Deus, para ser conhecido. Não, Deus, eu quero ser conhecido, Deus. É Deus dos pontos de pregação do Evangelho. Meu irmão, esse empresário, você nem o conhece, mas o inferno detesta ele. Quando ele coloca a vida dele, o dinheiro dele para pregar o Evangelho nesse Brasil inteiro, você não conhece, mas Deus o conhece. E o inferno o odeia, porque ele está sendo usado por Deus. Se consagre, meu irmão. Se consagre, minha irmã. Se consagre, jovem. Cresça para a vida que Deus tem para você. Cresça para a vida que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Quando Deus enviar, Seu Deus ouve, Deus, o clamor. Deus ouve aqui, Deus, as palavras que saem dos nossos lábios. Nós queremos ser jovens como Daniel, Senhor, usados pelo Senhor com grande influência. Nos capacita, Senhor. Nos capacita, Deus, tecnicamente, intelectualmente, mas sobretudo capacita-nos, Pai, formando em nós um caráter aprovado, homens e mulheres que te amam acima de todas as coisas, que não se corrompem, Senhor. E pedimos, Deus, usa-nos, Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Levanta, Deus, uma geração aqui, Senhor. Levanta, Deus, o futuro dessa nação. Levanta, Deus, pessoas que são resposta para os problemas desse mundo, Senhor. Levanta aqui, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Vamos terminar esse culto cantando essa música?